Os Estados Unidos acabam de sancionar a esposa do Alexandre de Moraes. Ela agora, igual ao seu marido, também figura na lista da OFAC, o escritório do Tesouro americano encarregado de colocar essas sanções que proíbe a pessoa de ter qualquer relação com empresas americanas, sejam bancos, empresas de tecnologia e quaisquer outras. Eu espero que a elite brasileira entenda que somente parando a perseguição, cujo único remédio possível é uma anistia dos fatos, começando em 2019, para que não haja mais a possibilidade de se desengavetar qualquer desculpa para perseguir opositor político. Somente dessa maneira é que a gente vai conseguir reduzir essa temperatura. Eu espero que a elite brasileira seja pressionada a fazê-lo, caso não tenha a consciência necessária. E várias outras autoridades também estão sendo sancionadas hoje. Vocês vão ver no decorrer do dia. Nos últimos dias, um episódio sem precedentes provocou uma forte tensão entre Washington e Brasília. Os Estados Unidos decidiram aplicar sanções contra Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, utilizando a polêmica Lei Magnitsky. A justificativa oficial da administração Trump é que Viviane estaria ligada a uma empresa familiar que teria se beneficiado das ações atribuídas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, classificadas pelos norte-americanos como violações de direitos humanos. A medida inclui congelamento de bens em território americano e a proibição de qualquer tipo de transação comercial com empresas e cidadãos dos Estados Unidos. Uma punição dura que, segundo especialistas, nunca havia sido aplicada dessa forma contra familiares de autoridades de um país democrático como o Brasil. O comentário que o secretário do Tesouro fez é realmente duro de engolir. O Scott Bessent é o secretário do Tesouro. Cabe ao Departamento do Tesouro a aplicação da Lei Magnitsky, por isso que foi anunciado por ele. E ele falou o seguinte, perguntaram a ele foi entrevistado pela Reuters, perguntaram a ele por que a mulher do ministro. Sabe o que ele respondeu? É porque é que nem Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde é aquele casal do cinema de bandidos, assaltantes de banco, durante a Grande Depressão nos anos 30 nos Estados Unidos. Um filme maravilhoso, mas o fato é que era um casal de bandidos, né? E aí ele diz que todo Clyde tem uma Bonnie, ou seja, que o ministro Alexandre de Moraes teria uma cúmplice, uma comparsa nos seus crimes, que seria a mulher dele. É muito duro, né? Um comentário desse nível, um secretário do Tesouro, uma situação entre dois países, né, em que o Brasil está tendo a sua soberania violada por essas ações, fazer comentário de Bonnie and Clyde, acho que pegou muito mal. Ele também disse nessa entrevista que mais autoridades brasileiras serão atingidas. Não acabou, vai continuar. O pano de fundo dessa crise diplomática começou meses atrás, quando o Supremo Tribunal Federal, sob relatoria de Alexandre de Moraes, condenou Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado após sua derrota para Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. A decisão gerou forte reação do governo norte-americano, que acusou Moraes de perseguição política e censura contra opositores. Agora, a sanção contra a esposa do ministro é vista por muitos como uma escalada da ofensiva. A imprensa internacional repercutiu de forma intensa. O jornal francês Le Monde destacou que a administração norte-americana exerce pressão crescente contra autoridades judiciais brasileiras, chamando a medida de parte de uma crise diplomática em curso entre os dois países. Já a edição suíça do 20 Minutes foi ainda mais incisiva, afirmando que Trump se vinga da esposa do juiz, e que Viviane perde qualquer oportunidade de negócios nos Estados Unidos devido às decisões judiciais do marido. A versão francesa do mesmo jornal disse que Washington acusa Moraes de violar direitos humanos e censurar opositores. No Canadá, o site TVA Nouvelles afirmou que as sanções representam uma escalada diplomática sem precedentes, destacando que Moraes estaria conduzindo uma caça às bruxas contra Bolsonaro e aliados. Dentro do Brasil, a reação oficial ainda é cautelosa. Mas parlamentares e juristas já classificaram a medida como uma ingerência externa inaceitável, apontando que a inclusão da esposa de Moraes nas sanções é uma clara tentativa de intimidar o judiciário brasileiro. Juristas internacionais também alertam para o risco de instrumentalização da Lei Magnitsky como ferramenta política e ideológica. Segundo eles, aplicar esse tipo de sanção a magistrados ou familiares de autoridades em países democráticos pode abrir um precedente perigoso. E as declarações do governo Trump foram ainda mais duras.
O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que as medidas buscam responsabilizar Moraes por abuso de autoridade, censura e perseguição política. Olha, vamos deixar claro, o governo Trump descredibilizou a Lei Magnitsky, que não foi criada para esse fim, os princípios que nortearam essa retaliação dos Estados Unidos a certas pessoas físicas ou jurídicas passam longe do que está acontecendo agora, que são sucessivos ataques à nossa soberania. É vingança, vingancinha. Ele está mediocrizando essa ferramenta de uma forma torpe. E é curioso, porque essa história de você ficar anunciando, suspendemos o visto, agora estamos aplicando a Lei Magnitsky para a mulher do ministro da Corte, Alexandre de Moraes. E aí você fica com esses ataques cirúrgicos. Eu fico pensando assim, o governo dos Estados Unidos, a maior superpotência econômica e militar do planeta, está dispensando quanto tempo e energia para ficar, sabe, procurando, assim, pelo e ovo. Eu quero ver aqui quem mais eu vou punir, suspendendo o visto, aplicando equivocadamente a Lei Magnitsky. E eu penso que a ferramenta da sanção, num primeiro momento, causou um terremoto, um rebuliço aqui entre nós e ainda está castigando alguns setores da economia duramente. A vida no Brasil seguiu em frente, alguns setores conseguiram se reorganizar até com alguma rapidez e celeridade. Nós não temos uma dependência visceral, as exportações brasileiras somam 12% para aquele país e a gente toca o barco. Eu penso que até o momento eles não parecem inclinados a reforçar o arsenal, Deus queira que seja assim, de punir o Brasil com novas sanções. E aí ficam com essa aplicação assim cirúrgica desse, eu diria, constrangimento que é maior para eles, viu, Marcelo? Eu penso que o Trump não vai durar para sempre e essa doutrina que, eu diria, demole princípios e valores que os americanos agora estão perante o mundo, se revelando mais inclinados a um regime totalitário, déspota, antidemocrático. A primeira emenda citada pelo Guga, ele mesmo, o Guga falou, olha, liberdade de expressão até a página 2, porque se falar mal do chefe, e o chefe disse isso, eu vou atrás. Então eu não sei o que vai sobrar dos Estados Unidos em relação a uma imagem que levou algum tempo para ser construída, com alguns arranhões, mas era uma referência da democracia ocidental. Onde é que vai parar isso? É a ruína moral e ética de um país a partir de um governo com essa inclinação totalitária.